É natural surgirem algumas inquietações quando lemos os livros proféticos do Antigo Testamento. Diante dos juízos de Deus, às vezes temos a impressão que ele é muito severo, mas uma leitura um pouco mais atenta costuma trazer um melhor entendimento sobre o assunto. No tempo dos profetas Miqueias e Isaías, reinou em Judá um homem muito ruim. Seu nome era Acaz, e ele ocupou o trono em Jerusalém por aproximadamente 16 anos. Por causa de sua infidelidade e o desprezo aos muitos apelos enviados pelos profetas, a ira do Senhor se acendeu contra Judá. Deus os entregou à vergonha e miséria. O reino sofreu um declínio rápido e uma ameaça terrível surgiu em suas fronteiras. Uma aliança maligna entre o rei da Síria e o rei de Israel se formou contra Judá. Uma vergonha. Você imagina Israel conspirando contra o seu irmão? Acostumados com uma vida longe de Deus, rei e povo temeram e não confiaram no Senhor. Cheios de pavor, diz Isaías, cambaleavam como árvores açoitadas pelo vento. Em sua misericórdia, Jeová deu garantias a Acaz de que o exército sírio não prevaleceria contra Judá e Jerusalém. Por amor ao seu povo, Deus mandou um recado específico ao monarca através do profeta Isaías. Acalma-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. Isso não vai acontecer. Teria sido tão bom se Acaz tivesse acreditado, mas não. Dominado pelo medo e pavor, buscou ajuda externa, ignorando a promessa de Deus. Acaz mandou uma carta ao rei da Assíria pedindo socorro. Na mensagem enviada, ele submete seu reino ao domínio de um povo pagão, voltando suas costas a Deus. Depois de um alívio temporário, os próprios assírios começaram a maltratar e roubar Judá. E como se não estivesse ruim, Acaz ainda conseguiu piorar. O rei infiel ergueu nas ruas de Jerusalém altares aos deuses adorados pelos sírios, numa tentativa de se livrar do problema. Só que parte desse culto idólatra envolvia o sacrifício humano, inclusive de crianças. Ao mesmo tempo em que promovia a idolatria nas ruas de Jerusalém, Acaz interrompe as atividades do templo. Você acredita nisso? Ele fechou o templo. Os castiçais foram apagados, não mais ofertas pelo pecado, não mais o cheiro do incenso diante do altar. O pátio transformou-se num deserto, o templo completamente vazio. Aparentemente o paganismo tinha vencido, a esperança de uns poucos fiéis havia se esvaziado. Foi quando, nessa hora de crise, Isaías manda um recado ao remanescente fiel. E eu sou levado a crer que esse recado diz respeito a mim e a você. Por razões diferentes, o povo hoje também se vê impedido de ir ao templo para adorar com os seus irmãos. O pátio está um deserto, já não há sacerdote ministrando entre o alpendre e o altar. Os púlpitos estão desocupados e os instrumentos em silêncio. Contudo, a voz dos servos de Deus jamais se cala. A mensagem ainda alcança o seu destinatário. Para os que mantêm sua fidelidade a Jeová e permanecem firmes diante da crise, é dado o recado: Deus é conosco. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário.